Queremos refletir rapidamente com você, Lucas capítulo 2, a partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui que o meu... aqui. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito. E segue o texto. Enfaixou o menino e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Obrigado, Jesus. Nós louvamos o Teu nome e pedimos, fale conosco mais uma vez. Diante de tantas coisas que o Senhor já falou, fale mais uma vez conosco. É isso que pedimos, no Teu nome, Cristo Jesus. Amém. Que Deus é esse que se revela como um bebê na manjedoura? Veja, tudo que nós podemos aprender sobre Deus, só o podemos aprender e conhecer porque Ele de si mesmo se revelou. A Bíblia Sagrada é um livro de revelação, é Deus tirando o véu e permitindo que nós possamos acessá-lo, conhecê-lo, percebê-lo, tocá-lo. Então, tudo que a gente pode conhecer sobre Deus, esse Deus que está completamente acima da nossa lógica, da nossa compreensão, nós só podemos compreender porque Ele de si mesmo revelou. E aqui, quando nós somos apresentados a narrativa do nascimento do Filho de Deus, a narrativa da encarnação do Verbo, ou seja, Deus se fez um de nós e habitou entre nós, nós estamos sendo apresentados a uma face de Deus. Nenhuma narrativa do Evangelho, nenhuma narrativa da Palavra de Deus, ela está isenta de propósito. Não, ela nos aproxima, nos conecta com aquilo que Deus é. E o que é que Deus revela de si mesmo a partir dessa narrativa do nascimento de Jesus? O que Deus revela de si mesmo a partir da imagem de um bebê na manjedoura? Primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus, o Deus que se revela como um bebê na manjedoura, é um Deus que escolhe a vulnerabilidade como um caminho possível. É um Deus que escolhe a vulnerabilidade como um caminho possível. Eu já falava com vocês um pouco no início do culto o quanto a encarnação de Cristo como um bebê, ela é completamente oposta à lógica humana. A lógica humana de reinado, de poder, de divindade, não aceitaria, não consegue assimilar um Deus que se faz pequeno, um Deus que se faz frágil. Na manjedoura, nós somos apresentados a um Deus que, de Criador, aceitou, decidiu se tornar criatura. Nós somos apresentados a um Deus que embora cuidando de tudo e de todos, também se permite ser cuidado. Olhar para Jesus na manjedoura é olhar para o absurdo de perceber um Deus que se permitiu ser amamentado, ter suas fraldas trocadas, aquele que sustenta o universo na palma das suas mãos, aquele que controla as marés, aquele que controla a gravidade da Terra, aquele que criou todos os planetas, o cosmos, o infinito, o que existe que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Ele se permitiu estar no colo de uma mãe. É sobrenatural. Isso é extraordinário. E isso comunica muita coisa para a gente também. Comunica para a gente que nós também não precisamos ser fortes o tempo todo. Que a gente não precisa tentar controlar todas as coisas. Comunica para a gente que um caminho possível é a gente também se permitir ser cuidado, ser cuidada. A gente que está o tempo todo querendo prover de tudo para nós. A gente que está o ano inteiro correndo atrás de manter as coisas sob controle. A gente que está o tempo todo correndo atrás de manter tudo em ordem. Porque depende da gente, depende do nosso suor. Você que cuida de todo mundo, você que dá conta de filho, de marido, de periquito, papagaio, de trabalho, de igreja, de ministério. Que você está lá 1001 funções, 1001 tarefas, você também pode ser cuidado. Você também pode ser cuidada. Você também pode se permitir vulnerabilizar.
Você também pode aceitar que as relações saudáveis são relações onde nós cuidamos, somos cuidados. Se Deus fez isso, se o Deus que cuida se permitiu ser cuidado, por que é que eu e você não estamos nos permitindo isso? Se nós não conseguirmos enxergar a grandeza de Deus no rosto do bebê Jesus, nós ainda precisamos ter um encontro real com Jesus. Se a imagem que temos de Deus é de um ser distante, poderoso sim, mas não próximo, não frágil, não aquele que se descortinou, se esvaziou, nós ainda precisamos nos encontrar com Jesus. A manjedoura não é um detalhe poético. A manjedoura não é um detalhe poético. A manjedoura é uma declaração teológica. É uma declaração teológica. Deus escolheu. Ele, sendo todo-poderoso, poderia ter escolhido inúmeras outras possibilidades. Mas ele escolheu nascer, ser colocado numa manjedoura. Ou, para sermos mais práticos para a nossa realidade, eu especialmente que vim da roça, para ser colocado no coxo dos animais, no lugar onde os animais comiam, coxo. Naquele lugar que foi transformado num berço. Deus nos revela, por meio dessa vulnerabilidade, nos revela que Ele escolheu a vulnerabilidade como um caminho e que nós também deveríamos fazer o mesmo. Não pense de si mais do que convém. Não pense de si acima daquilo que você realmente deve pensar. Olhe para você. Aceite a vulnerabilidade, porque isso faz da gente o que a gente é, da forma como a gente é. Esse Deus que se revela a nós, como um bebê na manjedoura, é um Deus que se revela no serviço. Aliás, o texto que a pastora Anelisa leu mais cedo no culto, vai nos dizer, Filipenses 2, 7 e 8, pelo contrário, Jesus, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e recolhido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O menino da manjedoura será o homem da toalha, da bacia, da toalha, da cruz. O menino da manjedoura é aquele homem que irá se formar e que irá morrer pelos pecados da humanidade. Irá morrer por todos nós. A encarnação é o primeiro passo na direção da cruz. O principal objetivo de Jesus era nos salvar. E a cruz fazia parte desse objetivo. O Deus que se revela na manjedoura nos aponta o caminho do servir. Se Ele se permite ser cuidado, é verdade também que Ele se cuida para que possa servir os outros. E nos ensina que o caminho da felicidade passa por uma outra lógica. Veja que a lógica de Deus ela é sempre muito oposta à lógica da nossa vida, daquilo que nós construímos como seres humanos. Na nossa lógica, a gente tem que viver essa vida extraindo o máximo de felicidade, satisfação e prazer para si mesmo. Nós somos altamente egoístas, altamente egocêntricos nas nossas escolhas. Nós queremos viver na vida sempre extraindo dela aquilo que ela tiver de melhor para a nossa própria satisfação pessoal e muitas vezes desconsiderando os outros na equação da nossa existência. Mas o menino da manjedoura nos aponta outro caminho, o caminho da felicidade que se encontra no servir ao outro, o caminho da felicidade que se encontra no buscar fazer os outros também felizes. Jesus vive uma vida e uma existência preocupada em fazer com que as pessoas que fossem tocadas por eles pudessem experimentar uma outra dimensão de existência. O seu servir curava. O seu servir trazia esperança, o seu servir trazia novos propósitos, o seu servir tirava as pessoas de uma sentença de morte e as trazia, e ainda traz, para uma sentença de vida. E isso comunica para a gente que nós vamos encontrar verdadeira e plena satisfação quando nós sairmos da lógica do nosso próprio umbigo e abrirmos os nossos olhos e levantarmos os olhos para ver quem está diante de nós. A gente precisa tirar a amargura do coração ao servir
e colocar no coração a alegria de sermos instrumentos de Deus para fazer os outros felizes. Por isso, no Natal, a gente dá presente. A tradição de dar presentes no Natal é uma tradição pedagógica, simbólica, de que o bebê na manjedoura convida a gente a deixar de pensar um pouquinho em nós para poder presentear o outro. Que não fique só na troca de presentes no dia 24, no dia 25. Que a nossa existência seja um presente para as pessoas com quem a gente se encontrar. O versículo 8 de Lucas 2 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para trazer-lhes boa nova, para trazer-lhes o evangelho. Boa nova significa evangelho significa boa nova. Estou aqui para lhes trazer o evangelho, boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse menino, esse Deus que se revela num bebê na manjedoura, é um Deus que redefine o conceito de grandeza. Redefine o conceito de grandeza. Em nenhuma cultura, nem mesmo na nossa em 2026, olhar para uma criança, para um bebê, é definir conceito de grandeza. Para a nossa cultura, o conceito de grandeza está na ocupação dos postos mais altos da sociedade. É possível você ocupar os postos mais altos da sociedade e ainda assim ser uma pessoa pequena. O conceito de grandeza para Cristo Jesus é algo que extrapola essa ideia de posição, porque para Deus, o princípio de grandeza não tem a ver com posição, tem a ver com disponibilidade. E é tão marcante o fato dele nascer num estábulo, dele ser colocado numa manjedoura, de uma família humilde, e dele ser visitado como o primeiro anúncio a pastores. A pastores. Não pastores de igreja, pastores de campo. Se fôssemos traduzir mais uma vez para a nossa realidade, para a nossa cultura, a vaqueiros. Pessoas que cuidavam do gado. E quem cuida do gado tem o cheiro do gado. Tem aquele ambiente ali que lhe constitui. Pessoas desta natureza, para nosso tempo, são tidos como pessoas simples. Quanto mais para aquele tempo, ainda mais para aquele tempo, reconhecidas como pessoas humildes. E eles são os primeiros convidados a irem ter um encontro com o menino Jesus. No Natal, os primeiros a receber a boa nova, o evangelho, a boa notícia, são os invisíveis. Os primeiros a receber a boa notícia são os invisíveis, os descartáveis para aquela sociedade, aqueles de menor valor para aquela sociedade. Porque, na verdade, era assim que o povo pensava, mas infelizmente ainda é assim que muita gente pensa. Como igreja, uma igreja que celebra o Natal, não pode virar as costas e viver de costas para os pequenos, para os pobres, para os esquecidos, para os invisíveis. Nós não podemos, porque é exatamente estas pessoas, simbolizadas pelos pastores, que foram os que receberam a primeira notícia. A primeira notícia, e eu tenho certeza que foi a notícia mais importante para a humanidade. Jesus nasceu. E a lógica do evangelho é completamente antagônica à lógica do nosso mundo. O conceito de grandeza no nosso mundo, para sermos importantes, precisamos ter fama, dinheiro, sucesso, poder, muita riqueza. A lógica do evangelho, a grandeza, é acolher no coração a mensagem do Filho de Deus. E essa mensagem chega para os pastores, para aqueles que não tinham nenhum prestígio social. Que a gente possa se lembrar, neste Natal, que nós, como igreja que carrega a mensagem de Jesus, precisamos olhar para os pequeninos, porque como diz Jesus, quando nós fazemos uma coisa a eles, nem que seja dar um copo de água, a ele, Jesus, nós fazemos. Todas as vezes que a igreja serve aqueles a quem ninguém quer servir,
Todas as vezes que a igreja se importa com aqueles com quem ninguém quer se importar. Todas as vezes que a igreja vai ao encontro daqueles que ninguém quer encontrar. Nós estamos dizendo mais uma vez a boa notícia: Jesus nasceu, Deus está entre nós. E por fim, o Deus que se revela na manjedoura é um Deus que nos enche de esperança. Estamos dialogando aqui entre Lucas e Filipenses. Voltando para o texto de Filipenses, aquele que também mencionei no início do nosso culto, o texto, depois de dizer que Jesus não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O esvaziamento do Filho de Deus não o colocou no lugar de humilhação, mas no lugar de exaltação. Ou seja, o futuro da igreja é sempre de esperança, porque nós servimos a esse Jesus diante de quem todo joelho se dobrará. Nós adoramos a esse Jesus diante de quem toda língua vai confessar o seu senhorio, o seu reinado. Ali, no anúncio dos anjos aos pastores, nós somos apresentados a boa notícia de que quando Deus chega, haverá paz entre os homens. Deus está entre nós. Então, o futuro que está diante de nós, a partir do Deus que se revela na manjedoura, é um futuro de esperança, porque é um futuro de paz, é um futuro de salvação e é um futuro de glória. Nós não somos daqueles que amamos a humilhação pela humilhação. Não somos daqueles que amamos o rebaixamento pelo mero rebaixamento. Amamos a humildade e o esvaziamento, e perseguimos este caminho, porque sabemos que é o único caminho de verdadeira grandeza e é o único caminho que nos conduz à verdadeira glorificação e à verdadeira esperança. Celebrar o Natal é celebrar a esperança. Celebrar o Natal é celebrar o Deus que se revelou a nós. E celebrar o Natal é perseguir ser como Ele. O Natal não termina na manjedoura. O Natal não termina no nascimento. A vida, a obra de Cristo Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação. A humildade de Deus não vira humilhação para toda a eternidade, mas sim por um período na sua humildade e na humilhação que passa nessa terra, ao ser condenado e morto de forma injusta, nos ensina também um caminho para a glória. Por meio da sua humildade, nos ensina o caminho para a glória. Deus o exaltou sobremaneira. A Bíblia vai dizer em outro texto: os humilhados serão exaltados. É o mesmo mecanismo, é o mesmo caminho. Quer ser exaltado? Adote a humildade como sua carteira de identidade. Quer ser exaltado? Adote a sua prática de vida pautada no exemplo e na cópia do que Jesus fez. Quer ser exaltado? Baixe a bola. Deixa Deus ser engrandecido. E na medida em que Deus for engrandecido através da sua vida e da sua obra, você também será exaltado. E Deus também te abençoará. Paulo vai dizer: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Escolher o caminho da humildade como Cristo escolheu, não é uma ação de quem gosta de sofrer. Não é uma ação de quem desistiu da vida, não. É o caminho para aqueles que sabem o futuro que nos aguarda. E nós seremos glorificados com Cristo. Essa é a palavra de Deus. Um dia nós reinaremos com Ele, naquele reino que nunca mais acabará. Então, celebrar o Natal é celebrar essa esperança de que o Rei que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, voltará para nos buscar. E nós viveremos para sempre com Ele. Que nesse Natal o seu coração se encha da revelação de quem Deus é. E que essa revelação traga para você um caminho de esperança para a sua vida, para a sua família, para o seu coração. Nós vamos continuar louvando ao Senhor para terminar esse culto cantado. Mas antes gostaria de orar com você. Deus de amor, de infinita bondade. Deus que nos ensina tanto. Deus que se revelou a nós. Que escolheu se parecer conosco, se esvaziar.
Ah, Senhor, servir ao Senhor, esse Deus que nasce pequeno, é aprender a viver realmente Deus pequeno diante dos olhos desse mundo, mas grande em amor. Ah, Deus, ressignifique para nós o sentido de sucesso. Ressignifique em nossa mente, história e coração o sentido de sucesso, para entendermos que a humildade é um caminho de sucesso. Para entendermos que imitar Cristo Jesus é o caminho de sucesso. Eu peço ao Senhor, Pai, no nome santo de Cristo Jesus, aquele que nasceu, morreu e ressuscitou. Eu peço a Ti, Deus querido, nasça em cada coração. Nasça em cada vida, Senhor. Não apenas naqueles que não são participantes de alguma comunidade evangélica, mas nasça em cada vida, Cristo Jesus. Nasça também naqueles que são meramente religiosos, que têm apenas a cultura religiosa, que apenas seguem doutrinas. Nasça na vida, Cristo Jesus, daqueles que Te conhecem de ouvir falar. Nasça na vida daqueles que conhecem a sua história, mas falta-lhes experiência direta com o Senhor. Nasça nesses corações, nasça nessas vidas. E oramos, Pai querido, estendendo o nosso pedido. Nasça no coração dos nossos filhos e filhas, Senhor. Nasça no coração da nossa família, Senhor. Daqueles, Pai querido, que estão desviados dos Teus caminhos. Nasça nestes corações. Ah, Cristo Jesus, nasça nos corações, para que nós possamos celebrar o Natal, não pela tradição ou pela festa, mas pelo novo nascimento em Ti, Cristo Jesus. Abençoe cada uma aqui, cada vida aqui. Que o Senhor nos dê alegrias com a família reunida, com as pessoas próximas. Que o Senhor nos guarde em segurança, aqueles que irão pegar a estrada para encontrar os seus amados, ou os queridos que estão vindo na nossa direção. Que o Senhor os guarde em segurança. Assim pedimos a Ti, Pai, mas acima de todas as coisas, acima da alegria e felicidade que essa vida pode nos proporcionar, dá-nos, Pai, o verdadeiro sucesso, que é ter o Senhor Jesus morando em nós, habitando no nosso coração. Ensina-nos a Te imitar, Cristo Jesus, ensina-nos. Ensina-nos a imitar os Teus passos, a vivermos segundo o que o Senhor deseja para nós. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém.